Caríssimos amigos espíritas, não espíritas, abordaremos hoje um tema bem atual. Dias de sombra, busquemos a luz. Então, Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção que, coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências bem desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos se apresentam deprimentes e perturbadores. É o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia. A cada tentativa nova de ação, outros insucessos ocorrem, como se fenômenos naturais transcorressem de uma forma contrária. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam, o pessimismo se instala nas mentes e nas emoções, levando-as a lembranças negativas, a recordações dolorosas e com presságios deprimentes. Quem padece a injunção tende ao desânimo, e aí que mora o perigo, e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade e, às vezes, até de desprezo por si mesmo. Então, ele se sente sitiado, como se forças estranhas, fortes, descomunais, contra as quais não pode lutar, deixando-se, então, arrastar pelas correntes contrárias e envenenando-se com o mau humor. São dias de provas, dias de expiações, e o desafio, então, é intenso. Hoje estamos vivendo uma depressão generalizada. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, se emborcando na depressão severa. Ouço de crianças de 3 anos, Fátima, não quero viver mais. O que não estará acontecendo nessa vida para que a criança fale que não quer viver mais? Então, estamos enfrentando um período muito difícil. E aí, creio que nós não estamos com a consciência plena da gravidade do momento. Então, se as dificuldades são grandes, desistir de lutar, jamais. Jamais. Ah, mas eu perdi 4 pessoas da minha família, perdi 5. Primeiro que a gente não perde. A gente perde emprego, perde dinheiro, perde a bolsa, perde documento, mas pessoas não. Nós temos uma única vida, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Esse é um pensamento materialista. Então, nesses dias sombrios, em que todos estamos mergulhados, o insucesso é normal. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas, olhemos para nós. E muitas perturbações, hoje, podem ter fatores espirituais perniciosos. Os nossos adversários que querem nos destruir, que não querem que a Terra se torne um planeta de regeneração, que estamos a caminho. Então, quanto mais irritados, mais nos entregaremos à depressão. E não é um bom caminho. O que nós estamos precisando? Há mentes espirituais, sim, perversas, cruéis. Nós vemos vários espíritos das sombras reencarnados, inclusive em lugar de alto poder, infelizmente. Né? A nossa Suprema Corte liberta os piores bandidos que já foram até julgados. Então, o mundo está pelo avesso. O mundo está de pernas para o ar. Precisamos mudar a rota do nosso caminho. Porque se continuarmos nessa linha de raciocínio, nos emborcaremos na depressão e será mais difícil sair dela. Não é impossível, mas vai nos dar mais trabalho. Então, quais são os recursos que nós temos? A oração, o pensamento otimista, aí a irrestrita confiança em Deus. Toda vez que vier o pensamento ruim, porque virá, eu vou pensar no pensamento bom. Nossa, minha vida não serve para nada. A minha vida tem muitas utilidades. Deixa eu enumerar quais são. E aí nós vamos, então, romper esse moto contínuo de desacertos e mudamos a nossa paisagem mental.
Ouça músicas belas que nos puxam para cima. Tem um sambinha nosso que eu falo que é uma oração linda, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ora, a hora que a gente lê a letra dessa música, aquilo ali é uma oração em forma de samba. Lindíssimo. Cante. Leia uma página do Evangelho, alguma mensagem saudável, positiva. Isso tudo vai nos renovando. Vão criando novos neurotransmissores cerebrais que vão melhorar todo o funcionamento do nosso corpo. É difícil? Não está fácil não. Mas pense no futuro ditoso que nos aguarda. Daqui a pouco a regeneração começa. Mesmo que a gente já esteja no plano espiritual, vai ser meu caso, não importa. Estaremos vibrando, torcendo, orando em nosso favor, orando em favor da humanidade, sempre. Há sempre um sol brilhando além das nuvens. O Dr. Milton Erickson, pai da hipnose ericksoniana, fala que depois da chuva vem o sol. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça das trevas vai conseguir apagar esse brilho, a intensidade. Então, sigamos esse sol brilhando, confiantes, na certeza absoluta de que Deus vela por nós. E Joana vem nos dizer que o amor é a alma da vida. É o hálito divino a espraiar-se em toda parte, manifestando a paternidade de Deus. E nós somos rebeldes, nós negamos a paternidade divina. Porque se nós aceitarmos a paternidade divina, nossa, está difícil, estamos sofrendo, estamos dentro de casa, as dificuldades estão chegando, tem gente passando fome, tudo isso é verdade. Mas o que eu posso fazer para amenizar o sofrimento dos outros? Se não aceitamos a paternidade divina, nos embreamos por um caminho mais doloroso. Então, nos sentimos injustiçados, que é um absurdo estar acontecendo conosco. Não. Quando nós reencarnamos, nós sabíamos do que iríamos passar. E assim mesmo viemos. Então, onde quer que o amor se expresse, ele vai imantando, ele cria um campo eletromagnético maravilhoso. Então, no amor se encontram todas as motivações para o progresso. Na libertação dos atavismos que ainda predominam em a natureza humana. Por não se identificar com o amor na sua realização incessante, a criatura vai postergando a conquista dos valores que a alçam à paz e a engrandecem. Sem o amor, se entorpece os sentimentos. A marcha da sensação para a emoção torna-se lenta, difícil, pesada. O amor é sempre um divisor de águas. Jesus modificou os conceitos vigentes e iniciou a era do Espírito. Ele é o maior revolucionário espiritual, sem arma nenhuma, sem calúnia, sem ódio, sem vomitar raiva nenhuma, porque ele não tinha raiva. Ele transformou toda a terra. Então, se você se encontra sob a alça de mira de injunções dolorosas, seja sofrendo com a doença, com a Covid-19, seja enterrando seus amores, sofrendo incompreensões, dificuldades nos teus mais nobres ideais, não te abatas. Ama. A noite tempestuosa e sombria não impede que as estrelas brilhem além das nuvens, diz Joana, de uma forma tão poética, tão bela. A noite tempestuosa e sombria não impede que as estrelas prossigam brilhando acima das nuvens borrascosas. O julgamento descaridoso que te perturba os planos de serviço, com o objetivo de descoroçoar-te, mediante o ridículo, mediante a humilhação, toque a vida e ame um tanto mais. O sarçal aparentemente amaldiçoado no momento oportuno abre-se em flor. Olha o deserto, tudo seco, dá uma chuva, daí a pouquinho está tudo florido, de uma beleza assim, enorme, gigantesca. Então, descobrindo-se herdeiro de si mesmo,
O indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos, reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Então, nós precisamos de reconhecer as nossas dificuldades, nos esforçarmos para superá-las, evitando a autocompaixão persistente e deprimente. Não é o outro que me faz raiva. Não. Aí eu estou julgando. Ah, ele me fez raiva porque ele é inferior, porque ele é agressivo, porque ele é isso, porque ele é... Não, não é. Qual que é a minha necessidade? Pergunta Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta, que é uma técnica belíssima. Olhe para você, veja qual que é a sua necessidade. O que está por trás dessa raiva? E ele fala que matar, caluniar, bater é muito pouco, é muito superficial liberar a raiva dessa forma, que a gente tem que fazer esse mergulho profundo interno, olhar dentro. O que está acontecendo comigo que aflora essa raiva? E a técnica dele não é para suprimir a raiva e dizer que ela não existe, não. Deixá-la sair, só que de uma forma não violenta. Os livros dele são belíssimos, vale a pena a leitura. Então, um dos primeiros benefícios colhidos quando nós assumimos a responsabilidade por nós é o surgimento ou incremento da autoestima, da autoconfiança e do autorrespeito. Passamos a nos ver como pessoas fortes que somos. Espíritos com potencial para deuses, com letra minúscula, naturalmente. Então, automaticamente, essa vinculação nossa com Deus se fortalece e passamos a usufruir do seu amor, ânimo e coragem. A vida, então, passa a ser vista como algo bem transitório. É tudo muito rápido. E nos damos conta de que não estamos sozinhos, de jeito nenhum. Às vezes, nós podemos estar a sós, mas abandonados nunca, porque Deus não nos abandona em tempo algum. Ele encaminha pessoas para a nossa vida, recursos para a nossa vida. Basta que cada um de nós olhemos para as nossas histórias e veremos em todas elas a presença de Deus, através de outra pessoa generosa que chega até nós. Jesus, então, nos ensina que essa mudança de comportamento, saindo da estagnação, do coitadismo, coitadinho de mim, não, sair disso, para a atividade do alto amor, requer luta, requer esforço. Sem esforço não chegaremos a lugar nenhum. Então, essa luta, esse esforço é o mais difícil, porque acontece dentro de nós, que é um lugar desconhecido. E muitas vezes aterrorizante para nós. Ela requer a presença da fé, do esforço, da verdade, da coragem de Joana de Ângeles, de desembainhar a espada que promove a luta da transformação e da renovação. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, disse Jesus. Mas é a espada que, diz Emmanuel, que vai cortar a ilusão e vai aparecer a verdade. Olha que beleza de raciocínio. O resultado, então, qual é? O surgimento do alto amor, esse despertar da consciência, esse respeito por si mesmo, descobrindo o herói que há dentro de nós, só que ele está adormecido. E Joana de Ângeles fala, nós temos um ego, que é um pigmeu acordado, e um eu divino, que é um gigante adormecido. Então, é hora de despertarmos esse gigante, porque as pessoas que o despertarem é que serão os habitantes do planeta de regeneração. Chega de guerra interna. Então, depois que a gente descobrir o prazer de nos amar, o que não quer dizer criar histórias fantasiosas a respeito de nós, acharmos que somos os mais evoluídos, os mais lindos, os mais poderosos. Não, não é nesse sentido.
É só da gente se aceitar do jeito que a gente é. E valorizar-nos naquilo que realmente somos. E aí estaremos livres para a prática do amor, além do eu. Só depois disso eu consigo acolher dos outros. Quando e como acolhemos a nossa criança interna, que está morrendo de medo, cheia de feridas na alma. É hora de acolher a nossa criança. Só ama de verdade, porque muita gente se sente proprietário ou proprietária do outro e coloca isso como sinônimo de amor. Não, isso não é amor. Somente é capaz de amar a outra aquele que se ama. É indispensável, então, que haja o auto-amor, o auto-respeito, a consciência de dignidade humana, a fim de que as suas aspirações dignificantes sejam suas metas de excelentes qualidades. Esse, então, é o objetivo da nossa encarnação. Não é ficar pagando conta. Não, é crescer, melhorar, progredir. Não espere que a salvação chegará pelas mãos de ninguém, nem de Jesus. Não. Jesus fala, eu sou o caminho, e de Joana, da verdade e da vida. Ele nos mostra o caminho, mas ele não vai nos salvar. Cada um é que se salva a si mesmo. Acreditar que Jesus vai nos salvar é uma pedagogia muito infantil. É permanecer numa faixa infantil esperando que o adulto resolva para nós. Cada um se salva por si mesmo. Não chegará pelas mãos dos outros. A vida é nossa. Nós é que precisamos de lutar com ela. Isso chama maturidade emocional e espiritual. Mas, e se a enfermidade chega sorrateira, se essa Covid-19 nos ataca, reduzindo a nossa energia, a nossa imobilidade, a nossa respiração, sufocando-nos? Renova-te na prece e ama. Aproveita o momento difícil. O que eu tenho que aprender com esta situação? O coronavírus vem nos ensinando que podemos viver com muito menos. Ninguém está morrendo porque não pode comprar. A bolsa carésima que queria, hoje isso não está fazendo diferença. Estou vendo muitas pessoas pegando dinheiro, encaminhando para as instituições que estão distribuindo cestas para quem está sem alimento nenhum. O deserto de hoje foi berço generoso de vida e pode, de um momento para outro, sob um caminho, um carinhoso tratamento, reverdecer-se e florir. Israel exporta frutas. É deserto. Mas usa a técnica do gotejamento. São gotinhas que vão caindo. E é aquela beleza que a gente está vendo. O amor é bênção de que dispões em todos os dias da tua vida para avançares e conquistares passos rumo da evolução. Não te canses de amar. Sejam quais forem as circunstâncias, por mais dolorosas, por mais difíceis que se te apresentem, prossiga. Paulo fala, mesmo com os joelhos desconjuntados, continuemos a caminhada, não importa. E que a gente agradeça, seja na hora difícil, por qualquer motivo a gente deve agradecer. A doença chegou, agradeça. Alguém desencarnou, agradeça a expiação. Ore pelo que partiu, ore por você que ficou. A doutrina espírita, renascida no pensamento espírita, que é a doutrina de Jesus, o cristianismo primitivo deixou de existir quando surgiu a Igreja Católica, porque aí houve um desvio muito grande dos objetivos, não existiam templos luxuosos, roupas especiais, nada disso. E no dia 18 de abril de 1857, o cristianismo primitivo volta à Terra, porque Jesus havia prometido o Consolador, que é a doutrina espírita. Então, é um hino de ação-amor, assinalando a marcha do futuro através das luzes da razão e da fé, em um consórcio legítimo de amor.
para nós finalizarmos, falaremos das lições do bambu nessa época tão difícil que estamos vivendo. Então, em grande parte dos países orientais, o bambu é considerado uma planta nobre, sagrada, porque ela possui qualidades valiosas. O bambu nos ensina a lembrar da nossa capacidade de enfrentar dificuldades, desenvolvendo a nossa resiliência no nosso dia a dia. Apesar da simplicidade do bambu, ela é uma das árvores mais resistentes que existem no mundo. É tão durável quanto o concreto. A sua tração é comparada com a do aço. Mas não são somente suas utilidades que podemos extrair. Ele nos ensina lições preciosas para nós aplicarmos na nossa vida. Então, a primeira lição é: o que parece fraco pode ser muito forte. Então, cuidado para não se subestimar, nem subestimar ninguém. Tanto os outros quanto nós, com base nessas velhas noções do que é fraco, do que é forte, nós temos o nosso lado frágil e nós temos o nosso lado forte. Todos nós. Mas veja a beleza do bambu. Há uma força na luz, na abertura, na transparência. Há uma força gigantesca na bondade, na cooperação e no amor. Os neurocientistas comprovaram isso em laboratório. Todas essas qualidades maravilhosas produzem neurotransmissores que fazem com que nós continuemos melhorando o nosso cérebro, melhorando o funcionamento do nosso cérebro e, consequentemente, melhorando o nosso corpo. E o bambu nos dá uma lição maravilhosa: curve-se sem quebrar. É uma das mais impressionantes. Não sei se vocês já viram. Eu nasci na roça, então já vi muito bambu. Na tempestade, ele se curva até o chão. E é um símbolo da humildade, esse balanço suave do bambu. A fundação ela é tão sólida, mas ela se move também e balança harmoniosamente com o vento e nunca luta contra ela. Mesmo com o vento mais forte, o bambu permanece firme. Então, é curvar-se sem quebrar. É um dos grandes segredos do nosso sucesso. É preciso ter a humildade de se curvar em momentos de adversidade para nos mantermos de pé. Tenha raízes fortes, mas seja flexível. O bambu é notável pela sua incrível flexibilidade. E graças à estrutura complexa da raiz, é que o bambu consegue fazer esse balanço sem quebrar. As raízes são muito importantes. E num mundo cada vez mais inconstante e variável, precisamos muito da flexibilidade para saber lidar com as diversas situações. Tenha paciência. Vivemos numa sociedade alérgica à paciência. Queremos tudo para agora. Se a gente liga o computador, ele demora milésimos de segundos, já estamos reclamando. Não? Calma. Ser como o bambu significa investir em paciência. É preciso ser paciente com o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, emocional. Que o bambu demora muitos anos antes para germinar. Esteja sempre pronto. O grande mestre do Aikido, Kensho Furuya, ele fala que o guerreiro tem que ser como o bambu. Ele está sempre pronto para a ação. Em qualquer atividade profissional, é através de um bom treino, formação e prática que vamos desenvolver em nós a capacidade de prontidão. Encontre a sabedoria mesmo no vazio. Dizem que o primeiro passo para a gente encher um copo é esvaziá-lo. Se ele estiver cheio, não tem como. Então, esvaziar-nos de noções pré-concebidas, crenças falsas,
limitantes, que até hoje a gente achava que eram verdadeiras, o interior do bambu é oco. Então, cuidado com as conclusões que você tira dos outros. Olha o julgamento. A gente julga o outro toda hora, sem cessar. Paremos para pensar nisso. Então, quando você esvaziar sua mente de preconceitos, orgulho e medo, você se torna aberto a possibilidades. Comprometa-se com o seu desenvolvimento. O bambu está entre as plantas que mais crescem no mundo. Não importa quem seja você, você tem um grande potencial dentro de você. Às vezes nos sentimos desencorajados, pensamos que não estamos sendo fortes. Não desanime de jeito nenhum. Persista, continue. Não importa se você é mais lento, se você é mais ou menos, ou se você é muito rápido. Valorize as suas relações. Você já viu um pé de bambu sozinho? Não. Antes dele crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado, mostrando cooperativismo. O relacionamento interpessoal é inadiável, intransferível. A nossa ascensão na vida está ligada à arte de nos relacionarmos com os outros. Tenha simplicidade, às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia, força, talento, e acabamos complicando o que é simples. Seja você, admita suas fraquezas. O bambu tem um perfume suave, uma mistura do cheiro das folhas verdes com um toque cítrico. O cheiro herbal proporciona momentos relaxantes. Seja você um perfume para você mesmo e para os que estão à sua volta. Sempre se reerga. Até no inverno rigoroso que neva, a imagem do bambu coberto de neve representa a capacidade de reerguer-se. Ele neva, a parte traseira do bambu fica tão pesada que vai lá no chão, mas ele vai. E a hora que a neve começa a derreter, a hora que acaba, ele volta a ficar na sua postura inicial. É uma atitude de muita resiliência. Então, na adversidade, precisamos da resiliência. Então, desenvolver a nossa inteligência emocional é indispensável. E o bambu está aí para nos ensinar lições belíssimas. Durante 5 anos, ele não aparece na superfície da terra quando ele é plantado. Primeiro, ele vai desenvolvendo as raízes para baixo. E depois é que ele começa a aparecer na superfície da terra. Então, nesses tempos de sombras, muitas, busquemos a luz. Muita paz e muita luz.